que é bom, meus queridos, estamos de volta e agora é aquele momento, professor, que nós vamos pegar aí, vocês fizeram, né, meus queridos, anotações durante as explicações e pode ter surgido alguma dúvida, porque daqui a pouco nós vamos realizar o quê? Vamos realizar nossas atividades. Então, vamos fazer aqui uma revisão para as nossas atividades. Então, nós estamos na aula 6.2, vamos ver os principais tópicos abordados, tá bom? Fique atento, guarda aí as informações para que você possa aí fazer as suas atividades tranquilo, tá bom? Vamos para o nosso primeiro slide, então? Na tela, meu diretor. Olha aí, aula 6.2. Professor, nós falamos sobre hipóteses. A origem do life, misericórdia. E aí nós temos quem? Os experimentos de Louis Pasteur, experimentos de Miller e a formação, as teorias autotróficas e heterotróficas. Com isso nós temos aí, a hipótese autotrófica, autossuficiente para produzir sua própria energia. Segundo essa hipótese, a origem da vida teria surgido na sequência. Primeiro, os quimiosintetizantes. Professor, o que são os quimiosintetizantes? Quimiosintetizantes são estruturas, bactérias que conseguiam realizar seu processo de quebra e aquisição de energia. Ela mesma não precisava de ninguém. É autossuficiente. Professor, volta lá que eu tô com uma dúvida aqui. Então vamos aqui, Lembra dos quimiosintetizantes? Os quimiosintetizantes, pessoal, eles estão aqui, Pum! Olha aí, Cientistas argumentaram que os seres vivos não devem ter surgido em mares, sopas nutritivas, como proposto por Oparin e Haldane, pois a superfície terrestre na época em que eles estavam ali vivendo era um ambiente muito instável. E aí propuseram, então, a teoria daqueles meteoritos, cometas que atingiam a Terra, a superfície da Terra, com muita frequência, e que a vida primitiva não poderia se manter nessas condições. E para isso, devido ao bombardeio cósmico, alguns cientistas especularam que os primeiros seres vivos não sobreviveriam. Então o que eles propuseram? A vida teria surgido em locais mais protegidos, como o assoalho dos mares primitivos. Professor, então eles não estavam na água, na sopa nutritiva, mas estavam lá embaixo, na região bentônica? Então, fontes submarinas verificaram que bactérias autotróficas realizavam esse processo. A descoberta de fontes termais levantou a possibilidade de que a vida teria surgido nesse tipo de ambiente protegido e que todo o processo de energia, do metabolismo dos primeiros seres vivos seria um mecanismo autotrófico, denominado de quimiosintetizantes. O que são os quimiosintetizantes? É o processo, de descobertas que realizam quebra de molécula e obtêm essas bactérias primitivas, quebravam essas moléculas e tiravam dessas moléculas energias com reações inorgânicas. Essas reações inorgânicas, em um ambiente inóspito, como a fonte de águas quentes, eram fundas lá no fundo do mar e favoreciam essas bactérias chamadas de quimiolito-autotróficas, do grego litos, que é rocha. Componente inorgânico da crosta terrestre, fabricavam moléculas orgânicas que lhes servem de alimento.
E aí, ó, nós vimos isso na aula. Então, primeiramente, eram os quimiosintetizantes. E os quimiosintetizantes possibilitaram ocorrer o processo de fermentação, que é na ausência de oxigênio, depois fotossíntese, na presença de oxigênio, e a respiração. Para mim, meu diretor! Então, meus queridos, com isso, a gente finaliza aqui, mas ó, vou deixar aí para vocês uma atividade. Vocês vão fazer a atividade com calma, respira, tranquilo. Daqui a pouco eu te volto para corrigir. Together Us. Tchau. Muito bem, meus queridos. E aí, como é que foi a atividade? Boa? Eu sei. Don't you worry. Não se preocupem, meus queridos. Durante, o processo de lá respondendo as questões, eu sei que pode surgir alguma dúvida. Meu Deus! Ele falou sobre isso! Don't you worry. Vamos corrigir juntos. Mas, antes disso, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Há questões abertas e questões fechadas. Questões abertas, professor, quando eu mostrar aqui, a gente vai colocar em tela grande e na hora dessa correção, agora a gente vai fazer a correção, nós vamos colocar em tela grande sempre, ler a pergunta, colocar a resposta. Aí que vem o negócio. Não precisa estar igual, as mesmas palavras, mas tem que contemplar a resposta. Então tem palavras-chave. Essas palavras-chave que durante a aula eu estava sublinhando. Alguns conceitos também. Poxa, professor, o que eu estou observando? O que os professores presenciais nos relatam? Muitas vezes os nossos estudantes, eles descrevem essas palavras-chave com as suas próprias palavras, da forma com que eles entenderam. This is not correct! Isso não está correto? Tá, meus queridos. Então a gente vai dar um tempo para que, se o estudante viu na hora da correção, prof, o estudante pegou e falou assim, você está lendo lá a correção do estudante, fala assim, nossa, mas o que ele está descrevendo aqui é esse termo técnico. A gente vai dar um tempo para você colocar entre parênteses. Dessa forma, cria-se essa familiarização com o termo técnico, com a palavra-chave e com o entendimento que o estudante descreveu na resposta. Então não precisa estar igual. Everybody understand this? Everybody say yes. Yes, teacher. E agora? Questões fechadas. Nas questões fechadas, nós vamos colocar lá se a alternativa A, B, C, D, e qual delas estão corretas? Qual delas contemplam a pergunta? Muitas vezes, nesse momento, nós temos que voltar ao slide, a lâmina, na verdade, para poder esclarecer as dúvidas. Então, se eu estiver explicando, numa hora você piscou, olhou, e falou, meu Deus, ele voltou para a aula. Não, meu querido. Só estou esclarecendo uma questão que é de alternativas. Tudo bem? Vamos lá então, meu diretor. Aumenta a tela para nós. Questão 1. Qual o motivo de maior discussão na hipótese autotrófica em relação à heterotrófica? Aí a resposta. Meus queridos, vamos seguir lá o que eu falei para vocês. Não se preocupe. Professor, eu não escrevi do jeito que está aí. Não se preocupe. Vamos verificar direitinho, porque muitas vezes você não usou um termo, muitas vezes você escreveu de uma forma que a forma com que você entendeu. E não está errado. Tem que contemplar. Let's go? Então, qual foi o maior motivo de discussão entre a autotrófica e a heterotrófica? De que os seres vivos não sobreviveriam a um ambiente tão instável, provocado pelo bombardeio cósmico, que limitava a vida nas águas quentes e rasas, como proposto a hipótese heterotrófica. Mas
devem ter surgido uma região mais protegida, como o assoalho dos mares primitivos. Então aqui, pessoal, no processo de elucidação de como ocorreu o surgimento desses seres vivos autotróficos e heterotróficos, nós temos um embate. Qual é o embate? Um embate entre a hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica, de que os seres vivos não sobreviveriam a um ambiente tão instável, provocando bombardeios cósmicos, que limitaria a vida de águas quentes e rasas, como proposto a hipótese heterotrófica. Então, a hipótese heterotrófica, isso aqui refuta a hipótese heterotrófica. Refuta. Achavam, então, para mim, meu diretor, lembra no surgimento, que eles estavam ali na superfície daquela sopa nutritiva? Falava que ele não tinha condições. Por quê? Porque todo aquele clima, aquela atmosfera, constantemente tinha bombardeio de esteroides caindo na Terra, que parava toda aquela atmosfera, alterava, impossibilitando que esse processo de condições para a sobrevivência dos seres heterotróficos e também o surgimento dos autótrofos. Então, o que eles refutavam? Bota lá na tela para mim, meu diretor, aqui ó, em relação ao surgimento das heterotróficas com as autotróficas. Que isso aconteceu com bactérias, para mim, meu diretor, com bactérias, mas essas bactérias não estavam ali, ó, elas estavam lá no fundo, num lugar mais protegido. Que o que eles estavam falando que estava acontecendo aqui, lá na água, estava acontecendo mesmo lá no fundo, com bactérias quimiosintetizantes. Ok? Vamos lá então para the question 2. Uma das evidências da hipótese autotrófica foi a descoberta de bactérias primitivas que obtêm energia a partir das reações inorgânicas, simples e viviam em um ambiente inóspito, como fontes de água termais ou fontes quentes, fendas submarinas. Então está lá embaixo, meus queridos, lá no fundo do oceano primitivo. Eles não estão lá, ó, boiando, não estão no fundo. Então, essas bactérias foram chamadas de fermentadoras. Professor, oi, o que é fermentadoras? É quando ocorre o processo metabólico na ausência de oxigênio. E professor, eles falaram que isso não podia acontecer, não é? Sim, por que não podia acontecer? Porque a Terra era inóspita. Tinha que ter um lugar, um abrigo, uma coisa mais profunda. Então a alternativa não foi aceita. Nitrobactérias, sulfobactérias ou hidrogeniobactérias. Misericórdia. Meus queridos, bactérias nitrificantes, bactérias sulfobactérias, hidrobactérias, significa que são bactérias que utilizam nitrogênio, sulfato e hidrogênio. Isso aí, pessoal, na Terra primitiva não contempla. O que contempla é quimiolito-autotróficas ou quimiosintetizantes. Quimiolito-autotrófica são as bactérias chamadas que estavam lá nas profundezas e realizavam todo o processo de transformação do metabolismo inorgânico. The question 3. Segundo Stanley Miller, a atmosfera primitiva era composta por aldeído, carbono, enxofre e água?
Hidrogênio, oxigênio, aminoácidos. Aminoácidos, metano, água e carbono. Amônia, metano, hidrogênio e vapor de água. Metano, amônia e vapor de água. Meus queridos, se a gente for aqui, ó. Professor, eu não lembro. Não se preocupe, meus queridos. Se você não lembra, vamos por... Como é que fala, meu diretor? Vamos por... exclusão. O diretor está nem aí para mim. Vamos por exclusão. Meus queridos, aldeído, carbono, é uma molécula mais complexa. Não teria lá no mar primitivo. Então vamos por moléculas mais simples. E ó, tem uma que é principal. O oral, vapor de água. Só nessa você exclui a A, B, a C e ficamos somente com a D. E aí? Eita lasqueira, professor! Aí nós só vamos ficar assim, ó, tem a amônia, metano, hidrogênio e vapor de água, e tem metano, amônia e vapor de água. Professor, e agora? E agora, meu querido estudante, você tem que lembrar do professor de química que sempre tem que ter hidrogênio. Sem hidrogênio não há condições de ocorrer formação de moléculas orgânicas. E aí a letra E cai por terra, só falta o professor apertar e ter errado, não tem como. Amônia, metano, hidrogênio e vapor de água. The question 4. Quais as características favoráveis descritas para o surgimento dos primeiros seres vivos segundo a hipótese da heterotrófica? Quer dizer, segundo a hipótese heterotrófica em relação às primeiras vias metabólicas. Meu Deus do céu. My Lord Savior. Vamos lá, meus queridos. A abundância de substâncias nutritivas no ambiente aquático e possivelmente a ausência de oxigênio na atmosfera é dissolvido na água, acho que é um E aí, hein? Dissolvido na água. Então, as características que possibilitaram isso, pessoal. Professor, o que eram substâncias nutritivas? Eram as moléculas que possibilitavam com que aqueles seres quimiosintetizantes quebrassem e tirassem as energias para que eles pudessem o quê? Sobreviver. It's now! Vamos fazer um exame nacional do Enem para que a gente possa vivenciar aí o nosso futuro. The question 5! Em relação à hipótese autotrófica e a sequência correta... Em relação à hipótese autotrófica, a sequência correta para explicar a obtenção da energia para o metabolismo dos primeiros seres primitivos, né? É qual, pessoal? Qual é a sequência correta? Fotossíntese, respiração e quimiossíntese? Ah, gente, pelo amor de Deus. Não tem como errar. Don't worry. Don't give in my life. Don't forgive me. Olha aqui. Pessoal, todo mundo sabe, a alternativa A está incorreta. Por quê? Porque primeiro tem que ser quem? Quimiossíntese. Então a A cai fora, a B cai fora, a D cai fora. Primeiro começa por quimiossíntese. Ou quimiofotossintetizantes. Tanto faz. Ou quem está na parada? A letra C ou a letra E? Depois de quimiossíntese tem que vir. Não pode ser fotossíntese. Por que não pode ser fotossíntese? Porque tem que ter oxigênio. No início não tinha oxigênio. Era fermentação. E depois fotossíntese. E depois respiração. Back! Meus queridos, foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, um beijo para cada um de vocês e professores presenciais. Muito obrigado pela participação. Aguardo para a nossa próxima aula. Não fica tristinho, não. Já já a gente está voltando. Tchau!